Bom dia, família abençoada, bom dia, meus amados, paz e bem. Dia 19 de novembro, terça-feira. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 19, dos versículos do 1 ao 10. Eu convido você, meu amado, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi honesto. Ele foi hospedar-se à casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos aqui à palavra? Tem muitas coisas que a gente pode ver aqui e tirando. Olha lá. Jesus tinha entrado em Jericó, né? Jesus ia passando por Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ou seja, Zaqueu era chefe e era pervertido e ele oprimia o seu próprio povo. Correto? Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ou seja, Zaqueu já estava, como se diz, já estava sendo cutucado, já estava se sentindo tocado, digamos assim, né? Já procurava ver quem era Jesus, porque Jesus vinha buscar quem está perdido. Então, digamos que Zaqueu já estava sentindo que ele estava fazendo coisas erradas. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Pois era muito baixo, esse era muito baixo, ele tem uma representatividade do pecado. Era muito baixo porque ele fazia muita coisa errada, né? Ele oprimia o seu povo, entendeu? Então, essa representatividade do pecado. Então, ele correu à frente. Como ele tinha essa coisa do pecado, mas ele tinha essa coisa de querer mudar, ele já estava querendo mudar, que são essas árvores que Jesus nos dá, né? Jesus botou na nossa vida muitas árvores. E Zaqueu entendeu isso.
Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus. Zaqueu já estava incomodado com tanto pecado que ele botou na sua própria vida. Então, como ele conseguiu sair? Ele correu na figueira e subiu no mais alto. Ele foi na árvore. Então, o que hoje nós podemos colocar de árvore na nossa vida? Sendo boas pessoas, ajudando o seu próximo, indo na igreja, vendo o que a igreja está precisando, fazendo orações na casa das pessoas que estão precisando, ajudando aquele que está precisando, né? Fazendo caridades, né? Sendo piedoso, sendo misericordioso, não acusando, entendeu? São essas nossas árvores da vida, doando para aquele que precisa. Tem gente clamando por misericórdia. Essas são as nossas árvores. Então Zaqueu alcançou isso. Isso aqui é a minha interpretação, tá? É a minha interpretação. Então, pois ele era muito baixo, então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus. Quando a gente sobe, a gente quer ver Jesus. Como é que para a gente achar Jesus? A gente tem que ser como ele. Jesus veio para ajudar as pessoas, para amar as pessoas. Então, para a gente enxergar Jesus, a gente tem que subir na árvore e tem que ir fazendo todas essas coisas até que a gente enxergue a Jesus. Como é que a gente vai enxergar Jesus? Como é que a gente vai subir nessa árvore e no meio dessa elevação de subida, se você não vai fazendo essas coisas? Né? Você tem que ir na igreja fazendo a comunhão, você tem que ir ajudando as pessoas, você tem que ir fazendo isso, aquilo, blá, 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 até você enxergar Jesus. Este é o caminho. Amém? Que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha só, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas Jesus já sabia o que iria acontecer, porque ele já tinha alcançado o coração de Zaqueu. Zaqueu ficou de pé. Olha só, Zaqueu ficou de pé. Posição de decisão. Zaqueu já tinha uma decisão. Zaqueu já tinha subido na árvore, já tinha alcançado a Jesus, ele já tinha visto a Jesus. Então ele já tinha ficado de pé. Ele já estava numa posição de decisão. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu te dou metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, quando ele viu a Jesus, ele já estava decidido o que ele ia fazer na subida. Para ver Jesus, você tem que ter isso que eu falei. Então, ou seja, a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, meus amados, essas árvores da nossa vida é a nossa purificação. A árvore de Zaqueu foi a purificação dele, aonde ele pôde se purificar e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Amém? Ele devolveu 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a misericórdia entrou na casa de Zaqueu. Porque ele entendeu que esta subida nesta árvore, a este encontro com Jesus Cristo, ele pôde entregar tudo aquilo que ele fez, a opressão que ele fez com o seu povo. E ele pôde ver Jesus. Porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Ou seja, meus amados, a gente pensa que Jesus só vem para aqueles certinhos. Não, Jesus veio para todos nós. A misericórdia é para todos nós. A misericórdia é para todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bom, meus amados, hoje a chave de palavra é: suba na sua árvore, entregue a sua miséria para você alcançar a luz, para você ver a Jesus. Qual é a sua árvore para você ficar de pé, para você ter uma posição de decisão? Porque quando você subir na árvore, você chegar no topo, você vai ter que ficar de pé e tomar uma decisão. Eu quero Jesus. E aí, você vai ter um caminho lindo a trilhar, o caminho da luz, o caminho de Jesus. Amém? Que eu possa ter contribuído com o teu dia, meu amado. Que eu possa ter levado uma palavra para que melhore a sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.